é para isso. Ele é dispersível, ele não vai fixar. Uma pessoa dessa não tem megafoco. Ele precisa de ter megafoco. Para fazer pesquisa, sem megafoco não dá. Tem que ter megafoco. Porque senão a pessoa se perde. Outra coisa, se ela não ficar doida antes, né? Porque o negócio, dispersão é uma coisa difícil. Então, quer dizer que o aprofundamento em um tema, sendo esse tema, você usando toda a questão das aproximações... Toda vez que você vai aprofundar, você vai saber quais são as premissas técnicas daquele tema, daquele contexto. Então, por exemplo, você tem que ver, dentro daquele assunto, quais são as coordenadas básicas. É como se fosse o pilotis da armação, da construção. Aquilo que sustenta. Está entendendo? Então, é isso aí que tem que ver. São as premissas básicas que fundamentam, que embasam esse tema. A partir disso é que você tem que começar a fazer o processo. Não pode ser assim, aleatoriamente, de qualquer maneira, não. Tudo é bom colocar e acertar o passo. Usar uma técnica. Eu não sei se você está entendendo isso aí. Agora, ó, um dia desse eu falei também em outros 2 verbetes que são muito parecidos aqui. Você lembra? Tem uns 15 dias eu falei nisso aqui. Eu ainda não relacionei esses verbetes. Eu estou deixando que aconteça, que o povo venha reclamar. Mas, Valdo, esse aqui é muito parecido com esse. Eu falei assim, sim, mas não existe gêmeo univitelino? Mas são personalidades diferentes. Eu quero para ver se a pessoa está... Mas até agora ninguém veio me falar nada. Que é capaz de chegar gente que vai reclamar. Não, mas esse aqui é igual, eu fui olhar, olha como parece. Mas, olha, não é a mesma coisa. Agora, tem algumas que a diferença é enorme na argumentologia. Então, isso aí é que você vai ver as diferenças sérias. É na argumentologia. É o caso também da palavra que elas se parecem, agora, mas são usadas... Seria bom você sempre examinar sinonímia e a antonimologia. Entendeu? Isso aí é importante. Sim. Eu estou Você até julgar com a perguntando, coisa. porque eu fiz a técnica daqueles 50 dicionários, eu até fiz mais, sobre uma única palavra. E foi interessante porque eu consegui ver as aproximações. Outra coisa, você não tinha ideia nenhuma disso. Agora veja, na hora que você faz isso, você está começando a ver o que eu chamo de cosmovisiologia, de atacadismo consciencial, de polimatia. Esse é o caminho da erudição. Não, aí eu entendi que a importância de ler dicionário, que falou, o gênio lê dicionário, não, nossa, e aquele negócio de eu forçar um pouco a barra para pedir que o povo só faça o fichamento, contando as coisas todas, tudo isso é de propósito, é didático. Sim. Agora, às vezes uma pessoa, só de fazer isso, ela muda tudo. O conceito, a abordagem intelectual às coisas, a leitura que ela faz, a pesquisa, ela muda tudo. E daí você não quer nem parar de ler. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, essas coisas não são ociosas, elas não são inúteis, elas são produtivas, elas são prolíficas, elas são criativas, ou melhor, elas trazem concepções novas. Você está entendendo? Porque a maioria fica assim num paradão danado e não sai daquilo. Isso aí... Você sabe que uma coisa interessante, que eu acho que tem a ver com essa circularidade contigo, foi ver esses dicionários, que foram mais 50, a mesma palavra, mas parece tudo igual, mas sempre algum dicionário traz uma abordagem diferente. A nuance é totalmente diferente. Exatamente. Traz e outra uma coisa, se você nova. for colocar as palavras, você começa a ver então isso que eu chamo, que é os processos que a gente tem, ó, que aqui nós não temos nesse, mas é o problema da cognatologia, os cognatos derivados da palavra. Sim, sim. Tem uns meus que não tem, porque isso já apareceu no outro verbete. Eu não posso estar repetindo cognato. Você já pensou se eu fosse repetir certos cognatos, por exemplo, tem de pensene. Tem que repetir 20 vezes o mesmo tópico. Então esse eu evito. Porque isso aí é rebarbativo. Eu repito, por exemplo, as pessoas, porque isso muda. Uma coisa é uma pessoa que faz uma besteira nisso aqui, a outra naquela outra besteira. Agora, se é a mesma, o problema é dela. Mas eu tenho que indicar que ela pode estar tanto numa quanto no outra, o problema é dela. Mas eu não estou xingando ninguém e nem colocando na testa escrito.
que a pessoa é dali, você está entendendo? Eu não estou estigmatizando, é a pessoa que tem que ver. Esse é o motivo que eu tenho, põe tanta gente aí na elencologia. E quando eu li aqui, eu vi que tinha muito a ver com... Eu consegui entender, até porque eu fiz Mas essa agora técnica. veja, seja assim agora para o resto da vida. Sim. Agora, eu queria entender também na laboratoriologia, por que o senhor colocou técnicas projetivas? As técnicas projetivas, porque a projeção é o que tem mais assuntos contíguos. A maioria do povo tem sonho, e nem é lúcido. Outros têm sonho lúcido. Agora, isso cria um problema. Mas olha, o que você achou disso? Só um parênteses. Hein? Tem que dar para a turma para ver quem vai. Sim. Sei, mas o problema é esse. Eu quero é que alguém vai lá me representar. Você dá aula. Quem é que pode ir lá, hein, que você acha? O César. Vamos ver se eles aparecem por aí. Eu preciso de falar com eles sobre isso. Agora, é interessante ir lá. Isso aqui é um assunto muito bom, muito sério. Eu tenho que estudar isso aí. Vamos ver depois. Mas olha, você entendeu então a situação, né? E a técnica do cosmograma? Hein? E a técnica do cosmograma? O cosmograma porque só ajuda nisso também, porque lá tem os assuntos todos também picados. Você pegar um assunto daquele, às vezes, tem até uns móveis próprios para guardar a situação, você já viu? Tem vários tipos disso. Inclusive cubas diferentes, etc., tal, para guardar o mesmo tema. E não porque é o tem caso temas de que são muito também? universais, são muito grandes. E tem outros que são pequenininhos. O processo todo é ver isso aí. Agora, o processo do glossário, ou do dicionário, vocabulário desses assuntos, a gente não pode esquecer nunca. Agora, eu recomendo às pessoas para ver lá no Homo Sapiens Reurbanizatus, que tem 3 capítulos sobre esse assunto. Olha lá depois, Homo Sapiens Reurbanizatus. Valdo, eu queria que você analisasse estrangeirismologia, esse primeiro aqui. Uróboro consciencial do status momentos na batopensenidade evolutiva. Uróboro é aquilo que fica no mesmo local e não sai. É uma tá singularidade certo? aí, uróboro. Agora, o status momentosos, quer dizer, o estado do momento. É aquilo que eu chamo o momento evolutivo. Na batopensenidade evolutiva, quer dizer, batopensene é a repetição. Agora, o que se passa? No caso aqui é evolutivo. Está junto, está repetindo, está dentro do mesmo contexto, mas você não está escrevendo na água. O que está escrito você está entendendo? Você não está dando rasteira no vento. Está obtendo o resultado. Eu queria saber na prática como se pode usar isso na prática. O que está escrito aqui eu entendi. Na prática, o problema todo é ver os assuntos e aprofundar o assunto o máximo que você puder. Isso aqui é o ideal. Não tem outra saída, não. Eu quero dizer para vocês que hoje é o Dia Mundial do Livro, vocês sabem, né? 23 de abril. De modo que vocês ficam sabendo aí da história, porque antigamente era dia 18. Agora, hoje eu vi que o dia 18 é o dia do livro infantil, por causa do Monteiro Lobato. Eles conservaram, então, o antigo dia do livro. Agora, passaram para o dia 23. Gostaria que comentasse até quando uma rotina circular contígua é favorável e desfavorável para a consciência. Essa rotina, até certo ponto, não pode se confundir com a acomodação? Pode. O problema é da pessoa, ela que tem que procurar isso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: a repetição ou uma rotina, ela é inevitável para todo mundo. Se você não tem rotina, como é que você vai dormir? Como é que você vai comer? Como é que você vai sobreviver? Se você não tiver uma rotina de tomar banho de vez em quando, você vai dar bicheira daqui a pouco, igual cavalo, vaca, boi. Tem uma opção de coisa que vai acontecer na sua pele, por exemplo, dermatose, tudo quanto é jeito. Olha a rotina. Outra coisa, se você não comer, há alguns dias você pode criar problema. Outra coisa, tem que ter rotina de beber líquido. Esse aí, alguns dias, a pessoa vai embora.
Então, a mesma coisa, se não tiver rotina para dormir direito, vai te dar insônia. A insônia vai perturbar toda a sua vida, ela atinge todos os setores da vida da pessoa. Então, veja, nós precisamos, a rotina é necessária. Então, existe um princípio que nós falamos, que é o seguinte: hábitos sadios com rotinas úteis. Isso aqui é o processo básico da cosmoética. Agora, acomodação. Uma pessoa que se acomoda à rotina, ela começa a ficar carunchada, de vez em quando dá um processo de enferrujamento da ferrugem, e tudo vai piorando. Uma pessoa, por exemplo, que não faz muito exercício, ela começa a ter problema nas articulações das pernas. O primeiro problema que aparece geralmente é no joelho, algum joelho dela. Então, vocês vejam, a rotina ela é necessária e o movimento também. É assim que é o processo da consciência. A consciência é movimento, vida é movimento. Mas nós temos que ter rotina para produzir as coisas. Não tem outra saída. Aqui em cima disso do que eu perguntei, para efeito de pesquisa. Numa pesquisa, você tem muita coisa de circularidade, que nós temos que pesquisar, por exemplo, várias fontes, não deixam de ser sobre o mesmo assunto, mas não é só uma palavra, é um assunto, às vezes, mais complexo. Um assunto grande, a primeira coisa que você deve fazer é fazer o dicionário daquele assunto, o glossário dele. Isso vai te ajudar. Que a hora que você vai falar, você vai ter mais chance de ter uma visão panorâmica e expor a situação de uma maneira atacadista, grande. Isso aí, que às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela só conhece aquele assunto por uma palavra. Se você está falando a sua, não é aquela dela. Você vai ficar boiando, não é a mesma coisa para ela. Então, às vezes, é muito importante saber o glossário específico do tema que você vai abordar. Agora, também, quando você pega, no caso de um verbete, um exemplo, você vai pesquisar determinado assunto, aí você pega vários verbetes que se correlacionam mais intimamente. Isso entra numa circularidade. Agora, para nós aqui, para ver o verbete, a primeira coisa mais fácil que tem é ver a especialidade debaixo do título, do tópico do verbete. Isso que entra aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, essa aqui tem pouca coisa nesse sentido, tangenciologia. Mas existe já verbete com esse nome, que nós já temos. Agora, ó, a tangenciologia é da interdisciplinologia. Agora, uma coisa que eu queria lembrar aqui para a Dulce é o seguinte: você já viu a interdisciplinologia desse verbete? Então, faz favor, olha na segunda linha da interdisciplinologia. O que é que você vê aí? Ó? O segundo tópico, a transdisciplinologia, que você estava falando. Não, está lá. Olha aí que está aí a transdisciplinologia. Segunda linha da interdisciplinologia. É aquilo que eu falei, ela aparece sim, não é assim não. Agora, o que é interessante é isso, você falou que eu não uso, agora o verbete hoje, ó, a minha interdisciplinaridade junto com a sincronicidade me ajudando. De manhã, ela chegou para mim, senhora, aí, e me deu, são mais de 400, são quanto? 483 especialidades que eu estou usando até agora. Ela já tem ela está atualizada. Agora, só chegou para mim e falou assim, mas existe dentro daquelas 70 a transdisciplinologia, que eu não vejo que você usa tanto. Eu falei assim, eu uso, aparece sim, de vez em quando. Agora, o melhor da história, eu não tinha visto. Já estava impresso. Agora chega aqui, o negócio está aqui na interdisciplina. E eu ainda falei para você, olha na interdisciplinologia. Já estava impresso, você não pode falar que você foi lá e botou, né? Pois é, não, já estava impresso. A única coisa diferente aqui é que eu coloquei um amarelo para falar para ela. Aqui, ó. Mas agora, veja, a sincronicidade às vezes me ajuda em cima do lance. É terrível. Veja, era 9 horas da manhã quando ela me falou isso. Agora é 1 hora da tarde. Entende? Em 4 horas eu comprovei. Pode falar. Valdo, aqui na página 32, segundo item, colegiologia. Você fala do colégio invisível dos pesquisadores generalistas. O que seriam esses pesquisadores?
cosmovisão? Não, é o cara que é generalista, que não é especialista. Mas na prática, como é que seria? O generalista é aquele que tem muitas especialidades ao mesmo tempo, ele não mexe só com uma. E outra coisa, ele sabe fazer o casamento dessas especialidades. O que é que eu sou? O que você acha? Eu falo muito de um negócio aí chamado consciência, que a maioria não sabe o que é isso, mas você veja bem, eu não estou só nessa. Só o termo consciência é o maior mundo que existe nesse cosmos aqui, é consciência. Se vocês arranjar algum assunto que seja superior à consciência, vocês me falam. Existe um, cosmos. Esse é um. Mas veja, o cosmos existe por quê? Por causa da consciência. Então não resolve. Então, o caso todo é esse. Generalista é uma coisa, especialista é outra. Agora, o que é o generalista real? É aquele que é um conjunto de especialidades. Ele se dedica a um conjunto de especialidades. Esse que é o generalista. Eu, por exemplo, eu fui generalista durante alguns anos no interior em medicina. A minha clínica geral era gratuita, e eu topava tudo, é tanto que eu mexi com tudo quanto é área de medicina. Era o jeito, não tinha outra saída. E eu estudei demais certas coisas. É porque passei minha biblioteca de medicina, porque aquilo perde com o tempo. Eu passei para colegas que não tinham livro, eu passei um monte deles. Eu tinha livro praticamente de todas as especialidades da década de 60. Livros assim que eu estou falando, os papas da área. Tudo aquilo eu li e anotei. Por isso que eu sei alguma coisa de medicina até hoje. E esse pesquisador, como você falou, ele articula uma especialidade com a outra. Ele articula e ele é o seguinte, uma coisa muito séria, a cosvisão é inevitável. Essa palavra cosvisão vai acabar aparecendo na cabeça do generalista, não tem jeito. Agora, o generalista é o que eu chamo de atacadista também. Em vez de ser varejista, ele é atacadista. Você olha que é a mesma coisa. Na questão do generalismo. É o atacadismo consciencial, ou existencial. Agora, veja, eu penso que no futuro os generalistas vão ser mais comuns. Hoje, está na febre ainda do processo da especialidade. Mas o generalismo vai ser muito importante no fim. Por quê? Nós não podemos estudar uma pessoa, por exemplo, vamos pegar na medicina. Você pega uma pessoa e o cara é só especialista em articulação. Isso não resolve. Tem que amarrar. Traumatologista, por exemplo. Isso aí é muito pouco. Estou pegando assim, qualquer um dentro da especialidade. Isso é muito pouco. Por quê? A medicina só estuda o corpo. O corpo não é nada. E o holossoma? E o holossomático? Como é que fica isso? Só para você ter uma ideia. Então, tudo que está estudando aí na medicina, como eu chamo, a medicina é uma técnica, não é a ciência. É uma técnica. Uma técnica. Mas agora, precisa de ter muito mais do que isso. E o holossoma? Como é que fica? Outra coisa, a maior parte das causas, das perturbações, do transtorno, dos distúrbios, tudo isso é um processo de energia alterada. Sendo que a medicina não estuda essa energia. Então, a etiologia da medicina nunca é alcançada. Está entendendo? Isso é que é a minha lástima. Raiz, claro. A lástima que eu sempre deplorei foi isso. Por exemplo, dentro da eletronáutica, a pior coisa que tem é dentro da medicina. Porque está mexendo com a nossa saúde. Por exemplo, se eles vissem que a energia é importante, mesmo que ele não fosse fazer arco voltaico em ninguém, eles iam ser mais íntimos, iam trabalhar com os pacientes mais devagar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não seria esse negócio afobado, que o paciente vira uma máquina e aquilo é uma linha de montagem para atender os outros. Isso aí virou uma indústria da saúde. No caso, é a indústria da doença, não é da saúde. Valdo, já há muito tempo, né, há uma discussão de alguns conceitos que poderiam estar presentes em qualquer linha de conhecimento, né? Uma teoria que mais se destacou foi a teoria geral dos sistemas, que o conceito de sistema poderia estar tanto na sociologia, quanto na biologia, quanto na física e tal. Tem até o Bertalanffy que se destacou mais nesse sentido. Dentro dessa visão generalista, você vê algum conceito
Ou seria o próprio conceito de sistema que estaria presente em qualquer área que você for atuar? Aí é um nome que arranjaram, mas tem muitos nomes que você pode colocar. Eu viro para você e falo assim, a energia está em todas. É muito mais do que isso. Então, há muita coisa que comparece na maioria dos contextos. Mas isso ainda não resolve, não. A parte básica mesmo, séria, para arranjar, por exemplo, um denominador comum generalizado, não dá. Você vê que o Einstein se dedicou para fazer a unificação das forças básicas. Ele não conseguiu. Até hoje ainda se fala, um ou outro ainda fala nisso. Unificar as forças básicas da física, dentro do processo da vida física, a vida humana, a vida material. E ninguém conseguiu ainda unir essas forças. Por quê? Para mim, tem outras forças. Tem que estudar isso mais. Por exemplo, eu já falei sobre força da gravitação. Essa força da gravitação, só isso aí já é um mundo. Tem que estudar muito. Então, arranjar denominador comum para os fatos e para fatos não é fácil, não. Não é, mas a cosmovisão caminha para isso, né? Pois pra é, mas veja, o que é que eu faço falando isso aqui? Eu estou mostrando o que é que eu faço, o que é que eu sou. Qual a minha preocupação, minha pesquisa, está tudo baseado nisso. Tudo meu é isso. Ainda hoje, agora, na hora do almoço, nós estávamos falando lá sobre a bibliografia minha. Tudo é baseado nisso. Os detalhes que tem nela. Para fazer lá, e eu consegui 907 fontes bibliográficas para publicar a primeira edição do Projeciologia, eu li 46 mil e lá vai fumaça. Fiz consulta a esses livros. Muitos eu não consegui comprar, porque não havia, só havia em biblioteca. Agora, na ocasião, eu já tinha 33 mil obras dessas. A maioria sob processo de fenômeno. São essas que nós temos aí. Hoje, nós já ampliamos isso daí, porque quando eu trouxe para cá, já tinha mais ou menos um pouco mais do que isso. Hoje, só essa parte básica das fontes bibliográficas da holoteca são mais de 80 mil, né? Agora, o ideal é ampliar isso tudo. Agora, veja, esse tipo de livro, eu digo para você, a Biblioteca Nacional não tem os meus livros, que eu doei para aí. Nós temos livro que não tem aí. Estados Unidos, American Society, não tem. A Bridge Society não tem, porque eu era sócio deles, eu era membro, eu sei daquilo tudo, eu olhei todas essas bibliotecas. A biblioteca, por exemplo, de New York, aquela municipal, a grandona, não tem, porque eu também estive lá estudando. Agora, isso aí eu gastava dinheiro demais à toa. Gastava dinheiro com o quê? Para me manter na cidade, fora do Brasil, aquele negócio todo, ficar lá vários dias, indo todo dia na biblioteca, fazendo pesquisa e tal. Até as pessoas se acostumar com você, te dar liberdade, confiar em você. Porque isso aí tudo aconteceu. Agora, é terrível você ver, então, esses detalhes. Tudo é problema da circularidade contígua. Tudo é união. Não tem nada que seja isolado demais. Não existe isolamento total. Eu mesmo já falei para vocês aqui várias vezes que a psicologia, ela abusa desse negócio de falar que a pessoa é solitária. A solidão, isso não existe. Começa que a solidão, se uma pessoa ela se torna muito autista, ela fica assediada. Se ela está assediada, ela não é só. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então não existe esse negócio. Agora eu falo isso desde que eu era rapazinho. Isso é uma bobagem estar falando em solidão. Não existe isso. Agora, o pior é que ninguém explicita isso, não fala, as pessoas não melhoram. Por quê? Ninguém sabe que isso existe. Então, o caso nosso difícil é essa contiguidade. O povo não entende bem isso. Então, consciência é aquele que está perto de você. Então, chegou perto de você, seria contigo. É o next door. É o contíguo, é o que está próximo, é o do contato, é o adventício, aquele que está ali, contigo. Agora veja, extrafisicamente, nós estamos aí. Então você vê uma pessoa, às vezes tem 30 consciências, em torno dos dois. Agora o pior, é que às vezes o cara está puro, vem uma outra pessoa e traz 30 com ele. Aí que o negócio piora mais. Agora, essas coisas, não tem nada para esclarecer isso claramente ainda até hoje. Aquilo que eu chamo esclarecimento claro, exato, nítido, límpido,
Não tem. Agora aqui, vivendo 25 anos com uma consciência dispersiva, praticamente avessa a intercâmbio sexual, geralmente forçado, e valores conscienciais díspares, encontra-se outra consciência no trajeto com todas as características de uma dupla evolutiva. Procurando entender o eixo grupo kármico e o natural caminho evolutivo que o senhor aconselha. Eu, hein? Você está vendo? Faz 10 dias apareceu uma pergunta dessa com outra pessoa, lembra? Devo separar. Eu, hein? Hein? Que isso, hein? Foi o Valdo que mandou. Que isso, hein? Olha, o problema todo, a minha recomendação num caso desse é que a pessoa estude o que é o casal incompleto. Eu já publiquei muita coisa sobre isso, é só para a pessoa ler. Agora, esse negócio da pessoa que tem um problema do sexo assim, mais raro, sabe como é que é? É o processo do Napoleão. Napoleão era isso com a Josefina. No entanto, ele traía a Josefina. Ele só procurava sexo, segundo o que eles falam, o francês lá está falando, 5 ou 6 dias no ano. E geralmente às vezes é com outra. Então, a Josefina dele era um problemão dentro da situação. E ela mandava uma opção de coisa lá com ele. Isso é o Napoleão. Entende? Agora, hoje ele já conhece muito da vida do homem, com as coisas todas, e esse aí está desancando com o Napoleão, acaba com ele. Então, é justamente isso. Essa pessoa é napoleônica. É sexo só 5 ou 6 vezes no ano. Entende? Gente, dá mais ou menos uma vez a cada 2 meses que a pessoa se interessa pelo problema. Você veja bem, existe isso. Quer dizer, é um vegetal sexual, mas conforme a estação ele floresce, né? Um dia e morre, a flor morre, o negócio todo é esse. Você não acha que uma pessoa tem que experimentar algumas projeções de qualidade que se comprovem, inclusive com referências físicas, antes de se atrever a entrosar com a conscienciologia, chegando ao ponto de ser professor? Na minha opinião, é uma forma de honestidade intelectual e moral. Pode ser que eu esteja exagerando? Não, você não está. A única coisa que tem é o seguinte, tem pessoas que fizeram o curso intermissivo. E o curso intermissivo, ele queima etapas. A coisa mais séria do que isso. Agora, é lógico que isso tudo que você está falando é o que eu digo lá no livro Projeciologia, isso seria o ideal. Eu mesmo tive sempre vontade de tirar as pessoas do corpo e levar com os amparadores, pedindo para ele para dar a projeção vexaminosa, para mostrar a realidade com o para-tapa na para-cara da pessoa. Mas, gente, essas coisas não se faz. É um problema de estupro evolutivo, de modo que isso aí varia muito de acordo com a experiência da pessoa, né? Tem que examinar. Valdo, Noah, aqui. Pode falar. Você falou de distúrbio e energia alterada. A minha pergunta é, um distúrbio mental, a base dele é a genética ou é a energia alterada? Onde ele começa mesmo? Não, a coisa séria aí tem 3 fatores básicos sérios. Primeiro, a paragenética. Segundo, a genética. Terceiro, a energia consciencial. Nesses fatores, quase sempre você pode ver quem é o responsável por qualquer tipo de distúrbio. Agora, o que predomina nisso tudo? Paragenética. Uma paragenética patológica, que vem do passado, que a genética da família não conserta. Pelo contrário, às vezes a pessoa vem com a genética e ela piora a situação da genética que ela recebeu. Agora, junto com isso, tem um processo de energia. Se a pessoa, então, não domina energia, não sabe nada sobre isso, como é a maioria, a tendência disso é incrementar o pior. Vai piorar mais ainda. Mas, por exemplo, no caso da depressão, da bipolaridade, esse tipo de distúrbio... Isso aí tem muito processo de herança, a herança genética. Aí entra mais a Na genética. herança genética maior, às vezes, diz respeito principalmente ao lado materno, no caso, que é mais sério. Entende? Nessas questões. Mas... O que é? Não, desculpa, mas, por exemplo, vamos supor uma pessoa com bipolaridade. Em tese, se ela já foi bipolar,
teria aí a paragenética, ou pode ser que ela nunca tive e nesta vida, pela genética, ela vai ter? Não, ela não teve, porque antes não havia bipolaridade, nomes eram outros, né? É, o As maníaco doenças que depressivo. havia, a medicina mais assim primitiva era outro nome. Mas esses distúrbios sempre existiram. Agora, hoje, eles estão incrementados, eles estão muito exagerados, excessivos, estão muito mais frequentes. Por quê? Devido ao processo da vida moderna. A vida moderna colocou todo mundo mais acelerado, alterado, o processo de comunicação, todos os impulsos que a gente recebe todo dia, os estímulos diários, são milhares cada dia a mais do que havia, por exemplo, em 1950. Então, isso tudo aí tem que ser levado em consideração. A vida moderna hoje é muito mais difícil de ser vivida com harmonia, com equilíbrio, com pacificação. Tudo mexe com a pessoa, é estímulo de todo quanto é tipo. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Só a supercomunicação de doido que existe hoje, tudo vem para a sua mão, é como se entrasse debaixo da porta, junto com o ar que você respira. A comunicação vem assim. Tudo vem. Existe a possibilidade da pessoa escolher ter um tipo de doença desse tipo? Escolher como? Escolher no curso intermissivo? Não, ninguém faz isso, não. O processo todo não escolhe. Ela procura combater aquilo que ela pode. E ela já se prepara para isso. Muitos de vocês demoraram a aparecer por aqui, por isso teve aquele negócio das gerações que atrasaram, são retardatários geracionais, não é isso? De geração. Muito aconteceu, muitas coisas disso aconteceram devido a isso. Que as pessoas estavam estudando, como é que eu vou fazer com isso? A minha tendência aqui, como é que é? Então a pessoa ia lá numa parapsicoteca e via o jeitão dela. Onde é que pegava? Isso é muito mais sério do que DNA, do que, entende, herança, então pessoa, genética e tudo mais. A consciência, então, no intermissivo, sabia que a possibilidade, a tendência que ela tinha de desenvolver. Aqueles que são mais vivos procuraram saber. A primeira coisa que a pessoa quer saber é isso. O que eu tenho de bom? O que eu tenho de ruim? Esse aqui era o caminho. Essa pergunta aí, todo mundo fez. É isso que eu chamo. A pessoa perguntou, quais são os meus traços, forças? E junto com isso, quais são os meus traços, fardo? O que é que eu vou arrostar para o meu próximo corpo? O que eu vou levar para lá? Não é fácil, né? Que tipo de informação a gente achava na psicoteca que poderia fazer a profilaxia dessas doenças? Você ia ver as pessoas que conseguiram sair dali. O exemplo, o precedente, aquele que conseguiu sair do processo. Agora, o caminho é esse. Agora, a vida moderna envolve demais as pessoas nisso. Você vê, pelas perguntas que tem aqui, como é que é isso aqui, é bem um exemplo do que tem por aí, a média das pessoas que vêm. Ivaldo, o que mais facilitaria para uma pessoa superar um tipo de doença mental assim? É a aceitação da doença e tomar o remédio? A primeira coisa é raciocinar sobre o assunto, que ela vai chegar a uma conclusão que serve para todo mundo. A culpa disso é ela mesma. Se ela vê que a culpa é dela e que tudo depende dela, ela vai fazer mais força. Que não adianta só remédio, não adianta médico, não adianta enfermeiro, não adianta terapia, não adianta só a prevenção de nada. A coisa mais séria que tem é a lucidez da consciência perante aquilo que tem. Por exemplo, a vontade é mais forte que a farmacologia. A vontade da pessoa é mais forte que o hospital inteiro. Por isso tem muita gente que vai para o hospital e suicida lá. Mas, Valdo, você como é que é possível isso? O hospital que foi feito para curar a pessoa vai lá e suicida. Por quê? A vontade dele é superior ao hospital inteiro, com tudo quanto é médico tem lá, administração, aparelhos, medicamento, farmácia. Isso é muito sério. Mas você tem muitos casos que você fala que a pessoa precisa tomar remédio também, né? Já escutei você falar várias vezes. Não, eu sou favorável a tudo. Presta atenção. É bom eu te falar uma coisa. Você está falando em remédio. Remédio para mim é pouca coisa. No meu consultório, que era clínica gratuita, eu fazia prescrição por mim mesmo, e mandava na farmácia, usava homeopatia, dava arco voltaico no povo, dava água magnetizada com tudo que eu podia,
dava processos de tinturas, dava remédio de tudo quanto é jeito, que eu tinha uma farmácia lá dentro, e dividida por seções. Praticamente a maioria das especialidades médicas, a minha farmácia era dividida pela especialidade médica. Você está entendendo? Não era em ordem alfabética, do jeito que tem na farmácia, ordem alfabética dos remédios, tinha nada disso não. É para a aplicação daquilo. Então, por exemplo, só a área de pediatria era uma loucura que eu tinha, porque eu atendia criança demais. Eu ia para casa sempre batizado. Então a minha mãe reclamava daquilo, que a minha roupa todo dia tinha que mudar, né? E às vezes, se eu saía à tarde para atender alguém, tinha que mudar 2 vezes no mesmo dia. Então era um tal, tinha que arranjar um monte de roupa. Eu acostumei com isso. Saí do internato, que eu estava acostumado sempre com a roupa, só podia mudar na quinta-feira, aquele negócio todo, tinha que levar a calça bonitinha, não podia sujar. Quando eu fui trabalhar no negócio, mudou toda a minha vida. Hoje eu tenho estoque para tudo. Tem estoque de calça, de camisa, né, a minha grife do underwear, tal, tem estoque de tudo. Entendeu? Eu acostumei com o negócio lá, porque dá trabalho demais para minha mãe. Então, você está entendendo aí? Agora, isso é que é o processo que nós temos. O problema é ajudar como a gente pode. Agora, junto com isso, eu ensinava as pessoas a plantar as coisas, pagava aluguel quando precisava, dava o remédio gratuito, dava comida, porque senão não adiantava nada. Agora, às vezes, eu via certos casos que era o máximo, né? Você podia consertar, a pessoa chegava na lona, você dava um jeito, começava, daí a pouco a pessoa aparecia toda de cor, diferente, aquilo era o máximo. Então eu pedia essas pessoas para aparecer lá e falar com o fulano, porque o fulano às vezes me ajudava a fazer assistência. Então eu falei assim, ó, você vai lá agora e se apresenta para o fulano, porque ele te viu antes. Ele vai ver como é que o que ele está dando, nós estamos aplicando, virou você. Aquilo dava um efeito em cima do lance. Você está entendendo? Que era uma bagunça, né? E uma última pergunta, Valdo. Vamos supor, por exemplo, bipolaridade, né? Ela é parte do temperamento da pessoa ou não tem nada a ver com temperamento? Tem. Tem, né? Todas as doenças mentais têm relação com temperamento. Raciocina por aí. Faça isso como se fosse uma regra. Tudo tem. A doença mental é da mente. Mente é o temperamento, é a consciência, é o que ela é o mater pensene. Coloca na cabeça o seguinte, toda doença deriva do mater pensene da pessoa. Você também não vai errar. Você vai chegar bem perto da realidade. Professor, continuando o que a Laura estava falando da parapsicoteca, eu queria saber o seguinte, quando nós estamos no curso intermissivo, a gente estuda a dupla evolutiva, a gente combina de ter uma dupla evolutiva, e outra coisa, a gente estuda isso na parapsicoteca também? Não, você não estuda, não é dupla evolutiva, não. Você estuda o grupo evolutivo, o grupo karma. Por isso que tem o orientador evolutivo. Eu não falo, por exemplo, que tem uma personalidade, uma consciência, que é o duplólogo. Não, isso é bobagem. Duplólogo é uma coisa muito secundária e humana aqui do processo, coisa de bicho. Agora, aqui é coisa do bicho social, você está entendendo? Da sociometria. O problema é a grupo karmologia. Por isso que tem a evoluciólogo, que eu chamo orientador evolutivo. Porque o duplo é secundário. Você veja bem, a duplologia começa a ficar secundária quando a pessoa vai estudar a TENEPS. Se você ainda não estudou, comece a estudar que você vai ver. Você vai ver então que você tem que ter uma articulação existencial de vida com o seu amparador superior ao seu duplista. Entende? A raiz é muito mais profunda e envolvente. Ela é maior, é mais séria. E outra coisa, não tem sexo. Isso aqui é o terrível dessa história toda. A duplologia sempre tem o processo do sexo. Na questão, por exemplo, dessa dupla interassistencial da TENEPS, não tem sexo. Sim, mas o que a gente vê na prática
aqui é que a parte afetiva, ela tira a pessoa do trabalho, ela desestabiliza. A parte afetiva é a parte bicho, é o subcérebro abdominal, é o psicossoma. Hoje nós estamos vivendo a era, você está entendendo, do psicossoma ainda. O que é que nós estamos fazendo? Uma força danada para levar tudo para o mental soma. Eu vivo falando isso aqui. Então, por isso é que esse planeta ainda é do hospitalão. Ele ainda não chegou no escolão, na universidade dona. Você está entendendo? Entendi, mas lá no curso intermissivo, nós não deveríamos também calçar alguma coisa em relação a isso, para não chegar Calçar aqui o quê? e ficar... Calçar a questão da dupla evolutiva. Não, não é da dupla evolutiva, é da sua afetividade e sexualidade. Isso, da mas afetividade. perante todos. Ou seja, Então a primeira coisa que vem é esse princípio que eu falo que todo mundo acha ruim. A consciência não tem sexo. Isso desmoraliza também casamento, inclusive a duplologia. A consciência não tem sexo. Então, por exemplo, a hora que eu falo que Napoleão usava sexo 5 ou 6 vezes no ano, ele também não estava tão ruim assim. O ruim dele é que ele não sabia usar o corpo. Ele queria matar os outros o tempo todo. Era escravagista, matador, genocida. Napoleão era isso. Agora, é o tal negócio, né? Tem aquele cara que chegou para mim no movimento espírita e falou: Valdo, você acha que o Napoleão foi a encarnação anterior do Hitler? é bem provável. Isso foi no movimento da mocidade espírita. Eu lembro da pergunta do cara, eu falei assim: olha, você não está muito longe da realidade não, hein? Vai devagar com isso. Naquela ocasião a guerra tinha terminado há pouco tempo, o Hitler estava na boca de todo mundo. Agora tinha esse outro lá do Japão, que estava também, o Tojo, e ninguém fala mais no Tojo, eu morro de rir disso. 200 barrigadas de riso, e o Tojo, ninguém fala nele, esse também era bravo. Então, quer dizer que dupla evolutiva é uma questão aqui, a gente resolve aqui. Não se prevê lá em cima, Não, por afinidade escuta, aqui. Como é que você vai ter uma dupla evolutiva fora do corpo? Você tem um monte de gente. Não, Você eu vai não encontrar digo com as tendo. suas duplas evolutivas. Aí não é só o triângulo, é o quadrilátero, é um monte de coisa que tem. É o arquipélago de pessoas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas é um monte de gente. Preparar O melhor da pro corpo história é a hora que físico. você chega, encontra a pessoa. Isso já aconteceu, que eu já vi com as consciências, eu via isso fora do corpo aí, no século atrasado. Então, o que é que se passa? Chegava aquela consciência, encontrava com outro, então eles iam olhar, eles já tinham tido, eram dupla e casamento, em 3 vidas últimas, e tudo deu para trás, repetindo a mesma bobagem. Aí fica com as caras de tacho, um olhando para o outro. Você sabe que nos livros do André Luiz tem até umas coisas que a gente recebeu falando nisso tudo. Mas ontem o senhor falou também do fato orientador, né? O fato que orientava a questão Sim. da dupla. Quais são os fatos que podem orientar a pessoa na questão A primeira coisa é o seguinte: o que manda é o percentual ou nível de interassistencialidade do duplista. Se ele coloca, essa que é a pergunta cretina, e eu não expliquei nada disso na dupla evolutiva de propósito, eu só insinuo. Mas aqui agora para vocês eu tenho que abrir o jogo, consciex vai consciex. Então, quando arranjam uma dupla evolutiva, tem que perguntar para o duplista o seguinte: você é da interassistencialidade ou é da duplologia? Você é dos dois? Ou você é só da duplologia? Com isso, então, a pessoa vai ser melhor para conviver com qualquer uma outra. Que ele já sabe o que é interassistencialidade. Então, acima da duplologia tem a interassistenciologia. Ponderem bem isso, que você vai ver que não tem saída. Isso aí é uma imposição da própria evolução. Agora, gente, quantos de nós já não fomos duplistas uns dos outros aqui? O cara falava para mim lá no instituto: Valdo, o seu harém é o maior que eu já vi na minha vida.
Ele era árabe. Agora eu virei para ele assim, olha, meu harém é diferente do seu, meu harém é conscienciológico, é o pior que tem, dá um trabalho que você não calcula. Entendendo? Você está entendendo o que ele quer dizer? Em parte, ele tinha razão, porque sempre nós tivemos mais mulher do que homem em torno da gente, com o trabalho todo que tem. Isso é inevitável, entende? Agora, se for olhar por aí, nós estamos perdidos. Então, o processo é de evolução. O gênero é secundário. Aí, a hora que eu chego e falo, a consciência não tem sexo. Gênero é uma coisa secundária. Racismo não existe, porque raça não existe. A rigor, se você for olhar, a raça não existe. Então, como é que fica? Tudo a gente tem que pensar, né? Agora, sexo é uma coisa do corpo. A maioria não sabe viver com o corpo, por isso fica essas loucuras todas que tem por aí. Você falou da afetividade, né, que é mais a questão do bicho, né, do réptil. Mas, ao mesmo tempo, todas essas doenças mentais, a base é um processo afetivo, né, mal resolvido, mal composto. Mas, pelo que eu entendo, então, assim, dentro do caso... Vai chegar um ponto que essa conversa vai mudar. Daqui um milênio, por exemplo, entre nós, vai assim, não, aí depende o processo, já não é a afetividade, mas qual é a intelectualidade, qual é a lucidez? Qual o nível de lucidez que há? Já não vão falar muito mais em afetividade, mas eu acho que nesse próximo milênio, próximo agora, esse aqui nós temos que ir nisso. E é pelo mental soma que a gente vai compor esse gap na afetividade para resolver essas carências, né? Não, é o que nós estamos fazendo. Eu digo, Tudo nosso aqui, ó, a hora que eu corto atares e exponho o problema do esclarecimento, o que é? Mental soma, lucidez. Tares é um processo sexual, mas não é. A Tacon é muito mais. Explica, por favor. Você está entendendo? Não sei. A Tacon é muito mais afetiva, mais sexy, mais, porque é o processo da emoção, é fazer a pessoa o salvacionismo, arranjar um nicho para ela virar santa, é santificar a pessoa, é a geografia. A geografia. Mas quando a geografia é uma das coisas que eu mais combato. A geografia é vamos dizer, a freguesia do guru. Isso aqui é o geográfico. Por exemplo, a Igreja Católica, a geologia ou a geografia é o estudo dos santos. Agora veja, o povo, o fã-clube, por exemplo, tem uma geografia da cantora. Você está entendendo? E é isso que a gente combate aí. Isso tudo tem que ser combatido, é o processo da afetividade. É um problema de bicho, é um processo da emoção. Lá no fundo, é instinto. Seria a afetividade, no caso, é um emocionalismo, só que ainda tem a questão do bicho. Não teria uma afetividade madura? Nós temos que levar isso para o sentimento elevado. O sentimento elevado é da lucidez, é o mental soma, é o autodiscernimento. Então é um paracorpo, já não é um corpo simples. É o paracorpo do autodiscernimento. Esse autodiscernimento é aquilo que você vai escolher o que é o melhor, o ideal, aquilo que é de ponta. Por exemplo, é porque eu vim estudando algumas coisas sobre isso. Então, a gente sabe que quando é o recém-nascido, ele precisa dessa afetividade aí. A gente chamaria essa afetividade que ele precisa de afetividade de bicho mesmo, agora, do carinho, do colo. Eu só vou te dar vamos pegar assim e ver uma panorâmica desse assunto, para você entender. A tendência de vocês todos, inclusive eu, é colocar em plano secundário uma série de valores que hoje tem muito valor e é gloriosamente enaltecido nessa sociedade do terceiro milênio. Então, casamento, filhos, afetividade do jeito que é, por exemplo, dos filmes que tem, seriados, livros, romances, arte, que tudo é baseado nisso, subcérebro abdominal, enfim, você pode fazer uma longa extensão, uma longa fieira de condições, uma relação enorme, uma numerologia imensa disso aí, se você pegar a partir do subcérebro abdominal. Tudo isso vai ficar secundário para nós. Nós vamos querer e vamos interessar cada vez mais para estudar o cérebro,
o processo de tudo que existe em função do discernimento, então a boa vontade, boa intenção, tudo vai ficar para trás. Isso aí já não interessa mais. Interessa discernir, distinguir as coisas com lucidez. Saber o que é o prioritário de cara, de tudo. E ter certeza, convicção disso, que é o que falta. As pessoas chegam para nós, ela tem o primeiro curso intermissivo, eu falo essas coisas, ela admite assim teoricamente, mas ainda não tem convicção. Por isso que ela erra. É o que você está começando a trabalhar com essas pessoas, na fase de transição. Em 100 delas, você vai arranjar umas 10 aí que vão, em pouco tempo elas vão tomar conta do bastão, vão entender, hein? Pois então, mas é a base de tudo. Agora veja, você que analisa de vez em quando os processos de empreendedorismo, de gestão, parceria, que é o processo da grupo karmalogia, é a mesma coisa. Não é fácil. Agora veja, eu vi isso tudo em 1946. Entende? 1946, eu tinha 14 anos. Essa questão dos valores que a Conscienciologia propõe não é uma coisa assim que é fácil para o primeiro curso intermissivo. Pior é que nós não temos dogma de nada. A gente fala assim, ó, faça aquilo que você entende, siga aquilo que você queira. Aqui é uma democracia absoluta, nós ajudamos você em tudo que nós pudermos. Mas a liberdade é sua, te vira. É o doutor te vira que eu chamo aí, o professor te vira. Aquele negócio é a questão do fruto que vai vingar, né? Que vai realmente. Agora veja, você tem que lembrar que cada um está arrostando um acervo que é uma montanha de sangue e rios de sangue. Entende como é que é? Passado, como é que fica? Tendência. Sangue coagulado, que é uma montanha, e os rios que ainda estão correndo, cheios de sangue. Aquilo tudo através de quantos corpos? Isso não é fácil. Agora, Valdo, dentro desses 100 que você falou, os 10 que você acha que vai conseguir lá, mais ou menos, né, sustentar. Qual que é o diferencial desses 10? Porque também estão no primeiro curso intermissivo. Eles vão agir dentro do voluntariado com mais eficácia. Observa que o processo é eficácia. Lá no fim você vai ver isso. Agora, por quê? Na hora que você conseguir localizar, identificar que ele está mais eficaz no voluntário que ele pratica, é lógico, a dedução que você vai tirar é que o saldo da ficha dele enriqueceu. Ele está melhor. Então ele vai ter mais assistência extrafísica, ele vai desenvolver o parapsiquismo. Porque o problema, lógico, tudo que você está fazendo é preparando um pouco para desenvolver o parapsiquismo. Mas tudo é conversa fiada. Mário, você está de acordo com isso? Não é a base? Não tem outro jeito. Então, todo mundo vai ter que passar pelas dinâmicas do Moacir. Cedo ou tarde. Não tem outro jeito. Coitado do Moacir. Vida é dura. Professor, eu queria voltar aqui, eu pedir sua ajuda, porque eu estou ainda num mato sem cachorro aqui, nessa condição da afetividade, que é o seguinte, na questão hoje, você falou assim, uma perspectiva, né, a tendência nossa é chegar lá naquele ponto que o senhor explicou, mas eu queria voltar aqui, por exemplo, no hoje, né, nesses estudos, por exemplo, que eles fazem dos bebês que não recebem carinho dos pais, enfim, não tiveram colo, ou ficaram afastados, e eles crescem em processo imunológico mais baixo, mais inseguros. Então, a gente vê, os fatos mostram que isso afeta. Eu queria entender a sua forma de explanar sobre a afetividade, como é que isso se encaixa nesse contexto? A gente vai precisar disso até quando para poder, por exemplo, não necessitar mais... Aí é a sua consciência que vai ver. Mas isso é uma coisa necessária, isso afeta, por exemplo, a vida do adulto hoje. Super afetivo quando precisa. E eu provo isso. Como é que tem a Cristal lá comigo? Você quer maior prova do que isso? É muito fácil. Nós vamos lá, você vai ver como é que a gatinha corre para mim e foge de você. Como é que é isso? Eu entendo isso, mas... Tem uma afetividade ali. Alguma coisa eu estou dando atenção para ela, senão não seria assim. Mas essa afetividade, a gente não conservaria isso. Esse tipo de afetividade para a criança, ela é super essencial, né, para compor a vida adulta o pior dela, da história, não é isso? Você vai começar a entender as coisas do jeito que eu entendo hoje, um pouquinho de energia. Por exemplo, eu evito de dar atenção para os cachorros, porque eu vivo sempre de branco. Se eu der atenção, todo mundo fica saltando em mim.
Então, ele já sabe, eu já deixo, faz de conta que não vejo, sou cego. Agora, as gatinhas eu aguento, porque essas não sujam. Você está entendendo como é que é? Mas o cachorro aí fora, que está rodando na lama. Você já viu a Serena, quando ela muda de cor? Ela fica um pouco avermelhada, comunista. Ela fica, né, melanciosa. Que ela vai lá embaixo e fica assim na lama. Que cachorro tem disso, né? Eles gostam dessas coisas. Então, como é que fica? Eu, branquinho, fico avermelhado na hora. Eu entendi, professor. Mas para um bebê, você tem que, o pai e a mãe eles têm que dar essa situação. Isso é uma coisa de bicho que tem que ser dada, é isso, né? Tem. E até que ponto na escala evolutiva? Por isso que eu falo, quem decidiu a maternidade ou paternidade tem que se preparar, que vai ter uma creche pela frente. É a vida, prole é isso. Já é uma organização, já é uma tarefa, é um empreendedorismo, é uma gestão a ser administrada ali, uma situação séria. Tá certo? E, por exemplo, as com os réus. A gente pode dizer que todo esse povo assim, que é muito violento, que tem essas alterações de personalidade, enfim, essa coisa toda, a base afetiva, faltou isso, ou tem muito mais coisa assim, por detrás? Não, tem muita coisa, né? Não é só a base afetiva, tem muita coisa, inexperiência, uma opção de coisa nisso aí. Mas isso tudo tem. Agora, o melhor da história é que a maioria que vai estar renascendo aqui é com os réus. O povo que está se casando tem que esperar que vai acontecer muita coisa, é o que a gente está vendo aí todo dia. Essas loucuras de criança, tudo que está ocorrendo. Esse menino agora lá, com 13 anos, que fez uma opção de coisa. E outra coisa, os filmes americanos estão trazendo isso agora adoidado. Depois lá do Columbine, que agora está inteirando uma década, os filmes estão trazendo. Aquele Law and Order, todo dia estão trazendo esses processos. E olha, todos aqueles absurdos que não podia nem falar em Hollywood na década de 60, estão falando tudo agora diretamente ali. E falam até a gíria, os problemas todos, está tudo aparecendo. A turma está tendo até dificuldade para traduzir os nomes. Lei and Order, sabe como é que é? Law and Order. Eles estão trazendo essas coisas todas sérias, muito sério o negócio. Em matéria de criança, com todo o problema, muito sério. Valdo, só falar, essa questão da afetividade, ela já não é resultado de um equilíbrio maior da pessoa, porque aqui parece que está sendo colocado que é a afetividade que vai resolver as coisas. Ela automaticamente se resolve por um equilíbrio. Tem que acabar com ela para resolver as coisas. A afetividade é um processo que ainda é remanescente de bicho. Com o tempo. Tem que acabar com isso com o tempo, e é o que nós estamos acontecendo. Outra coisa, a afetividade nossa, ela é diferente dos outros. Gente, quem é que fala em processo de antipaternidade sadia? Somos só nós. Eu estou dizendo pouca gente que entra nisso. Tem umas campanhas, um monte de gente. No nosso nível, uma boa afetividade não é resultado de um equilíbrio maior, de um monte de coisa, ela é um resultado. O problema sério da afetividade aí, que ela está querendo estudar, a coisa mais séria que tem, é o abuso demagógico e dogmático dessas coisas. Entende? Eles hoje usam esse negócio da afetividade, que é um processo praticamente para compensar o problema da escravatura. Que hoje está difícil de ter escravatura. Então, eles começaram a entrar com a afetividade para ver se conquista a pessoa, porque não pode ter mais um escravo. Entende? Esse problema, por exemplo, o processo da festa, da instituição, da firma no fim do ano, o problema do amigo oculto. Você está entendendo? O dia do papai, o dia da mamãe, o dia do filho, o dia da criança. Presta atenção, isso é para compensar o processo, porque não pode ter mais escravatura. Então, a parte de bicho tem que ser chamada, porque senão não vai haver consumismo, não vai haver venda, não vai haver indústria, não se sustenta o processo. Agora, a escravatura está lá no fundo, não há dúvida que é. Por exemplo, vocês sabem que só a França, segundo esse autor, eles mataram tanto que os nazistas mataram de judeu, eles mataram de negro escravo, 6 milhões de pessoas, a França, só a França. E olha, a França, ninguém fala da escravatura da França, fala de outros países que eram muito mais. O Brasil, por exemplo, ninguém nunca fez esse levantamento.
Vocês sabiam, isso tudo é porque as pessoas morriam, você sabe, né? No navio negreiro, o percentual do povo que chegava vivo é o mínimo. Então é muito pouco. Então, veja, o que sobrava, porque tudo morria no caminho. Então, o que morreu de gente que eles julgaram no Oceano Atlântico não está no gibi. É muito mais do que Condor, aqui, ó, do Chile, com as coisas todas. Agora, veja, o que mataram de escravos é superior a tudo que mataram de judeus na Segunda Guerra. É que eles nunca fizeram esse levantamento. E outra coisa, não foi uma coisa deliberada para matar, não. Foi indireto. Que aquilo já sobrava. E eles contavam o processo da escravatura pelo preço do escravo e como é que tinha para manter. E outra coisa, eles contavam até os pênis da comida. Se diminuísse a comida, em 300 escravos, ele ia ganhar mais ou menos tantos. Era assim que existe hoje. Existe todo esse levantamento. Então, a escravatura não foi ainda bem contada. Por isso que um livro igual esse é muito importante, Os Crimes do Napoleão, entendeu? Agora, gente, a circularidade contígua seria uma pesquisa de um determinado assunto de forma voluntária, com detalhismo, por exemplo, Monk, observando, ele que está falando aqui, Monk, entre parênteses, observando a sincronicidade, as nuances, o antagonismo, utilizando a técnica da quase repetição sofisticada, intencional, de caso pensado, com isso expandindo a cosmovisão intra e extrafísica. Estudei e concluí assim, está certo, assina embaixo, está certinho o que você falou, é por aí. E outra coisa, good luck, vamos em frente, para ver mais detalhes. Minha irmã tem 34 anos e apresenta quadro de disritmia. Esse quadro foi detectado quando tinha 14 anos. Nessa terça teve uma crise epilética. Ela esqueceu de tomar a medicação e disse ser por causa da viagem, pois mora na Europa e havia chegado ao Brasil no mesmo dia da crise. Notei que estava o raciocínio lento e com falhas de memória. Inicialmente pensei ser em função do cansaço decorrente da viagem ou de alguma medicação, mas percebemos que esse quadro é recorrente antes de uma crise epilética. O arco voltaico, se aplicado antes da crise epilética, poderia evitá-la? Depende de quem aplica e depende do nível convulsivo da síndrome da sua irmã. Isso varia muito. Agora, remédio existe para isso, não deve deixar, não. E outra coisa, o epilético, a primeira coisa que ele tem, que piora a situação, é a memória. Então, é muito epilético, esquece de tomar o remédio, porque ele não tem memória, é a hipomnésia, ele esquece. Então, é preciso arranjar alguns macetes para guardar isso. Por exemplo, escrever na bolsa, escrever na mesa, escrever aonde a pessoa vai, no quarto dela. Quando é mulher, por exemplo, escrever aonde ela tem o espelho de tomar o remédio. E outra coisa, coloca em lugares diferentes por causa do horário. Se a pessoa esqueceu numa hora, ela toma no outro. Isso aí é muito importante em matéria de epilepsia. Qual o intervalo mínimo de tempo entre as práticas da TENEP e 2 duplistas? 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos? Ou precisa ser em turno distinto, um pela manhã ou outro à noite, por exemplo? Olha, o melhor para as pessoas, principalmente para aquelas que estão começando, é fazer em turnos diferentes. Isso é melhor porque limpa o ambiente, quem está começando ainda pode ter muita coisa lá dentro, entende? O ideal é ser em turno diferente, no início. Ontem foi feita uma pergunta sobre a personalidade do Alfred Russel Wallace, propositor da teoria evolucionista, juntamente com Darwin. Gostaria de saber se o professor tem informações sobre a condição atual de Wallace e se ele acessou e irá acessar a conscienciologia. Eu tenho uma leve impressão que esse homem, ele estava preparando a ressoma dele, mas isso faz muito tempo que eu fiquei sabendo disso, é quando eu estudei essas coisas. Quer dizer, faz uns 25 anos. Depois disso eu não fiquei sabendo mais nada. Pode ser até que ele tenha ressomado mesmo, hoje pode ser até um rapaz aí, né? Está na adolescência, não sei. A consciência pode, no curso intermissivo, programar uma patologia quanto âncora. Isso aí foi a pergunta que você fez. Não, isso é bobagem, não precisa de patologia, não. A única coisa que a pessoa não programa, mas ela fica olhando o que pode acontecer com ela.
eu vou ser filha da fulano e do fulano. Eles têm essas doenças crônicas. E isso aí pode acontecer comigo, por causa da genética. Então, veja, eu tenho uma tendência para essas coisas, porque eu tenho afinidade com esse povo, por isso que eu vou nascer através deles. Então, isso tudo a pessoa, e vocês, andar estudando isso tudo. Isso não há dúvida. Isso aí já é outra coisa, mas ninguém programou, não. A gente não vai programar uma PROEC para a pessoa morrer, né? Vai morrer com formiga na boca. Não existe isso. Que é isso? Que besteira. Você poderia elencar 5 itens que seria essencial para a existência, a escolha de um macrosoma na próxima existência intrafísica? Ah, eu já escrevi sobre isso. O que seria, na sua opinião, trabalhar com a arquitetura do macrosoma? Olha, é bom você ver todas as coisas positivas que tem nos nossos verbetes. Não tem só 5 itens, não. Tem dezenas desses itens, é só você ver. Agora, como você está querendo 5, eu posso arranjar isso o mais depressa possível. Veja, Mário, se eu esquecer, ou quer ver algum de vocês aí que pode me ajudar, ou você, eu vou falar 5 que pode ajudar para o cara ter macrosoma. Então, urubucerva, complex, ofiex, dispersidade. O que vocês acham? Semiconsciencialidade. Agora, uma coisa muito séria. Interassistencialidade de alto nível, melhorando o saldo da ficha. Falei 5. Agora, ele vai achar que isso aí é muito nobre, muito avançado. Ele quer uma coisa menor. Então, ele está querendo, não é um macrosoma, ele quer um microsoma. Então, a gente já faria um abatimento. Aí, o abatimento, eu desconto. Se de ver se ele está querendo, qual é o negócio dele, né? Como é que é? Mas, olha, eu acho que assim você está começando a entender, não é isso? Agora, quem está falando é uma das nossas personalidades, que estuda muitas coisas, por isso que eu estou brincando desse jeito. É uma senhora, sabe? Muito séria. Agora, o que eu vejo é isso. Você agora, vou falar seu caso pessoal. Você está nesse caminho. Tinha uma porção de coisa que você escapou, mas você está começando a entrar de novo dentro do seu caminho. A coisa mais séria que tem, lembre-se, é o seu código pessoal de cosmoética. E eu sei que você está trabalhando nisso. De modo que, vamos em frente, é por aí. Professor. Código pessoal de cosmoética. Primeiro vem esse, depois é que vem o código grupal de cosmoética. Primeiro é o CPC, depois é o CGC. Esse é o caminho. Aqui na B, professor. Adélio. Na teoriologia, na página 31, ali o senhor coloca a teoria da equivalência das condições, né? Qual a relação que o senhor estabelece entre essa teoria da equivalência das condições com a circularidade contínua, exatamente? Ela tem muita relação, porque a equivalência é um processo de afinidade. São coisas mais ou menos iguais. Afinidade e equivalência. Mas a teoria... É isso, né? Quase sinônimo, né, para vocês. Agora, a teoria da equivalência das condições, seria o que exatamente? Vamos dizer? É você colocar tudo que seja de equivalência junto. Então, a estudo da circularidade contígua, você pode entender mais a teoria das equivalências de condições. E o estudo da equivalência das condições ajuda você a implementar a circularidade contígua nas suas pesquisas. Então, como é esse processo da equivalência de condições? Por exemplo, você não tem o dinheiro suficiente para fazer essa pesquisa, mas você está com muita gente que quer ajudar você. Aquela mão de obra pode suprir a falta de viabilidade econômico-financeira para o projeto. Você está entendendo? Outra coisa, a equivalência de condições. Você tem um trafar terrível sobre alguma coisa. Por exemplo, a sua memória, ela está falha, uma hipomnésia, não é o seu caso, mas vamos supor. Então, o que é que se passa? Você vai arranjar um computador, um laptop e andar com ele anotado tudo ali que você passa a sua memória para o computador. Olha a equivalência de condições. Tudo isso está dentro do processo de pesquisa. Você está entendendo? Agora, a lei da equivalência de condições, parece que foi você que andou falando nisso também, não foi? Você andou estudando, que ela estudou do ponto de vista da matemática, com a opção de coisa.
No caso dos colégios invisíveis, eles estão nessa questão da tangencialidade, ou da tangencialidade, né? O colégio invisível, de certa forma, ele trabalha tangencial uma pesquisa com a outra, né? Sim. A base do colégio seria, de certa forma, a circularidade total. contígua? O colégio está aí dentro dessa história. Então, o tempo todo. nos colégios, a circularidade contígua é uma base comum para todos eles, vamos dizer assim. Agora, é o problema do nível evolutivo, né, que mexe aqui. Naquela questão lá, por exemplo, o índice das faixas etárias e a escala evolutiva das consciências, ali também isso pesa muito na balança. Por isso que, de vez em quando, eu falo aqui, ó, o nosso nível atualmente é do EPICOM. É a parte prática, mais assim, palpável, concreta que nós temos aqui. Mas, ó, tem muita coisa depois do EPICOM lá. O senhor comenta aqui também a questão da relação dela, da circularidade contígua intra e extra, né? Então, de certa forma, a extrafísica alimenta a intra, que retroalimenta a extrafísica. Então, Agora, a circularidade contígua, ela tem uns fatores assim mais expressivos e amplos que vale a pena a gente pensar. A hora que você começa a fazer a TENEPS, você tem um amparador que te ajuda ali. Passa uma temporada lá, que seja aí 20 anos, 15 anos, você é veterano no assunto, vem um outro amparador, independente daquele, para te ajudar para fazer o FIEX e manter o FIEX. Você está com 2. Há uma circularidade contígua de vivência entre dimensões. Isso eu acho das coisas mais avançadas que tem. Então, você já pensou, uma pessoa só, ela está merecendo a atenção de 2 consciências lúcidas. Merecer atenção de consciência é a coisa mais fácil que tem, aquelas que não têm lucidez. A maioria aqui é doutor nesse assunto. E outra coisa, tem mais de 2, às vezes. Agora, veja, arranjar a atenção, pensa bem, de 2 consciências lúcidas o tempo todo dia. o amparo de função também é uma questão de circularidade contígua também, né? O amparo de função, porque o amparador também tem aquela afinidade com a ideia, né? Agora, o amparo de função, ele, vamos dizer, evolui de acordo com o trabalho da própria pessoa. Se ela corresponde, aquilo se amplia. Então, tudo depende do alto esforço de todo mundo. É assim que as coisas melhoram. Professor, como é que a gente poderia utilizar essa técnica no entendimento das ICs, dos estatutos, objetivos? Como é que a gente poderia aprofundar essa... Coloca a interassistencialidade na base das neossinapses do voluntariado. Falando o seguinte, as neossinapses é que fazem a recuperação dos cons magnos. Os cons magnos é que impulsiona mais depressa a consciência à frente. E dentro do voluntariado, isso é possível. O voluntariado é o caminho para a aquisição das neossinapses. Perfeito. Uhum. Se você começar a falar isso, o povo vai começar a entender. Entendi. Agora, é necessário falar nas ICs sobre estado vibracional para todo mundo. As ICs não têm horário de ponto, nem relógio de ponto para o povo. Mas podia pedir sempre para o povo, para eles chegarem e fazer estado vibracional, cada um por si. Que não precisa de fiscalização para isso. Então, uma coisa pode fazer aquilo que o nosso amigo aí uma vez falou. Falou assim, olha, aqui nessa empresa existe um amparador, que é muito meu amigo, que fiscaliza o estado vibracional de vocês. Aquele que não fizer, eu vou ficar sabendo. Tá certo? Isso aí é a conversa do cara. Que não há fiscal para nada. Então, a pessoa tem que fazer por ela. Agora, veja, isso é em favor dela que ele está falando. Não é só da instituição. Principalmente, né? Principalmente é ela, porque é ela que é o fator básico. Uhum. E você sabe, em qualquer lugar na vida, a coisa mais importante tem a consciência. Uhum. Isso é em qualquer lugar, em qualquer coisa, qualquer instituição, quem é mais importante? São as pessoas.
Tá certo? Sempre são as pessoas. Pensa nisso. Agora, é lógico, se você for olhar de um ponto de vista grande, cosmovisiológico, aí as ideias estão acima de certas pessoas isoladamente. Você entendeu? Quando você fala do voluntariado, o que você quer dizer? Como eu disse antes, não me sinto cômodo sendo voluntário no Instituto de Conscienciologia até conseguir produzir uma projeção que me dê a certeza. Sim, a primeira coisa eu já te falei, você tem ou não tem curso intermissivo? Se não tem, vai estudar. Você tem que estudar muito para ver o que tem. Não sei bem como ajudar. Sim, como é que você quer ajudar se você não entra para ser voluntário? O que ensina mais a pessoa a fazer assistência é o voluntariado. A única coisa que faço bem é escrever, mas cometi o erro de deixar a universidade. Não cometeu. Você pode prosseguir sendo autodidata. Eu deixei a universidade há muitos anos, e eu não acho que eu cometi erro nenhum. Eu trabalhei lá 18 anos. Agora, veja, eu sou autodidata, eu estudo todo dia, escrevo todo dia, eu leio todo dia. Isso faz parte do serviço. O que eu vou fazer? Olha, só antes de começar aqui a tertúlia, eu li mais ou menos 28 páginas do livro que eu estava lendo aqui. E anotei tudo. Tá certo? Isso foi antes. Foi alguns minutos aqui antes de começar a tertúlia. Eu estou sempre estudando. Autodidatismo, autodidaxia. De modo que estudo vale a pena. Agora, afinal de contas, se já fez isso que eu estou perguntando, você é intermissivista ou não é? Responda essa pergunta que isso é o mais importante. Volta aqui na... Sim. Só fazer um parênteses, que ontem a Camille falou comentou a questão da leitura, né, das entrelinhas, do leitor. Então, só dar uma dica que a semiótica é uma disciplina que trabalha muito com isso, com a questão de ler nas entrelinhas, né? Quando a gente fala de ler em entrelinha, na semiótica, às vezes imagina só um texto, né? Um texto escrito. Mas para a semiótica, tudo é um texto. Então, assim, um quadro, ele é um texto, uma música, ele é um texto. Porque... Outra coisa, uma pessoa vem e fala uma coisa, precisa ver se a intenção dela é aquela ou se tem uma intenção escondida. Isso tudo também é ler nas entrelinhas. Tudo entra nisso. Então, assim, para a semiótica, você tem que provar como um texto faz para dizer o que diz, né? Então, aí, vamos supor, você vai ver um quadro, a luz que foi usada tem um sentido, a cor que foi usada, as personagens, isso a gente pode ampliar para tudo. Então, é uma disciplina que ajuda a entender o que é ler nas entrelinhas. Tá? A pergunta que eu estou um tempão para fazer tem a ver com isso. Queria saber assim, o entrelinhamento que o senhor falou ontem, se a gente pode considerar uma técnica de circularidade contígua para a intraconsciencialidade. Então, um tempão. Agora, então eu vou te falar uma coisa melhor da circularidade contígua. É o autorrevezamento multiexistencial. Raciocina o autorrevezamento multiexistencial como sendo a circularidade contígua em tudo que você faz. O que vocês acham? Está claro? Tem lógica para você, Odus? Tem? Ô, Kátia? Então, com isso aí, é mais abrangente ainda do que isso que você falou. Também eu estava querendo ampliar, mas eu acho que agora o senhor acabou de ampliar, que na sexta linha da fatologia, sim, tem assim, o devir intraconsciencial. Aí eu queria saber dentro da circularidade contígua. É isso, então... É justamente esse devir. O Arlindo está aí, porque senão ele ia ler lá no dicionário para falar o que é na filosofia, o que é o devir. Que isso eu tenho, porque são tarados com ele. Eu tenho o dever, mas o processo é ele ver. Ele gosta. Ainda está lá em cima ainda. É o vir a ser que é tudo. Nele lá é isso. Você está entendendo? Agora, eu trouxe já o verbete, tem tudo aí. Então, mas é preciso falar, se o Arlindo está aí, tem que falar, porque a filosofia, a gente tem que dar bom dia para ele. Eu sabia que o que devir intraconsciencial era isso. O que eu queria saber, assim, as técnicas de circularidade contígua, para a gente conseguir fazer esse devir intraconsciencial,
essa entrada na intraconsciencialidade de uma forma mais efetiva. Agora, então, talvez essa uma técnica coisa que boa que seria bom eu falar aqui para você é o seguinte: é o fluxo, a cadência, a fluência, o ritmo. A cadência, o ritmo. Pensa nisso. A circularidade contígua, ela está dentro disso. E essa cadência é que mexe com o processo, não só da cronêmica, que é o mais sério, mas também o outro, do processo aqui da locação, do estado, aonde você está. Então, veja, essa circularidade contígua, ela mexe nisso tudo. Agora, ó, a circularidade contígua, ela começa a ficar mais, vamos dizer assim, intensamente sofisticada, por exemplo, com a UFIEX. Por que a UFIEX? A UFIEX, porque ali você está fazendo o casamento real da sua paraprocedência com a sua vida atual, a vida humana. Vocês estão entendendo? Há um casamento intrínseco, terrível nesse assunto. Agora veja, a hora que eu falo e viro para vocês e falo assim, olha, a TENEPS acaba com a religião. Agora, a OFIEX, ela nomeia você numa questão assim, que você é o Papa da assistência. Vocês estão entendendo? Acabou a religião e muito mais coisa do que isso. Você é o episcopado da religião inteira da assistência, através daquilo. Agora, pense só nisso aí, que você vai ver o que é a circularidade contígua, como ela é séria. Religião é religare, é religar você com a sua paraprocedência, que lá na religião eles acham que é Deus, que é aquilo, é o anjo decaído, aquelas bobagens. Então, o que se passa? Na verdade é o seguinte, você saiu de lá e vai tornar a voltar para lá. Você saiu, tem um mandato para cumprir aqui, chega lá, você vai apresentar o que você fez. E eles estão acompanhando você é fiscalizado em tudo que você está fazendo, tem uma ficha que acompanha você. Mas acabou a vida, você chega lá para assinar o ponto. É sempre assim. Agora veja, aquela é a paraprocedência. A hora que você começa a sair do corpo para assistir os outros, dentro de um local exclusivo seu, a partir do seu paracérebro, que aquilo existe, fazendo assistência para outros, você já voltou para a sua paraprocedência indiretamente. Está claro? A religião nunca fez isso. Nem o Espiritismo nunca fez isso. Nem o Espiritismo, com todo o negócio de falar tanto em espírito, tanto em mediunidade, tanta comunicação disso e daquilo, eles não chegaram a essa conclusão. Agora veja, tudo é a realidade. Outra coisa que eu quero que vocês entendam bem, a conscienciologia, eu não inventei a conscienciologia não, tá? Vamos entender bem isso. Eu aqui estou procurando transmitir aquilo que eu aprendi extrafisicamente, e outra coisa, eles me ensinaram já porque copiar de outros planetas. Não tem nada novo em nada disso. Eu comecei o primeiro dia falando no Instituto, eu falei isso tudo. A conscienciologia não tem novidade nenhuma. Por isso vocês têm que ser professores. Professor de retrocognição. E não tem que fazer a cabeça de ninguém, é informar. É só informar, sem fazer a cabeça de ninguém. Não pode ter dogma, não pode ter inculcação. É dar o exemplo disso aí. Por causa disso. O problema todo é esse. Então veja, na verdade, tudo isso aqui não tem novidade nenhuma. Agora, por exemplo, se uma pessoa for estudar essa abordagem que eu estou mostrando, ela vai começar a estudar orismologia que eu falo, entendeu? A terminologia, por que é que eu uso tantas expressões diferentes que são neologismos? Por quê? Nós temos que fixar um caminho para isso. Toda linha de ciência, de pesquisa, precisa ter uma terminologia. Isso é o estudo da ciência, orismologia. Não tem outro jeito. Então, isso tudo que nós estamos falando, às vezes as pessoas não entendem isso até hoje.
Então, na verdade, eu não estou trazendo coisa nenhuma nova, não estou criando novidade nenhuma. Esses processos, então, quando as pessoas me perguntavam, você lembra que mesmo aqui, ainda tinha muito aquilo que eles achavam, o que é a novidade que nós temos? Olha aqui, de ciência, a única coisa na Terra que tem de novo é a terminologia, lembra disso? Que é o processo de você usar, a partir da etimologia, que é o negócio todo, o que é que você vai usar como termo. Então, por exemplo, eu arranjei uma coisa, e eu chego e falo assim, iu, acabou, eu criei isso. Então, a única coisa nova que a gente cria por aqui, é praticamente um neologismozinho, porque esses que eu crio, a maioria deles eu não estou criando nada, que é tudo derivado do que já tem aí, e daquilo que vem de outros planetas que eles já trouxeram lá, que tem nas Comunex, essas comunidades extrafísicas mais elevadas. Você está então começando a entender a circularidade contígua? A circularidade vem me colocar no osso, vocês podem me observar, anatomizar a minha condição, de tudo que eu faço. Você entendeu? Não tem novidade nenhuma nisso. Agora, eu cheguei lá, olhei tudo, copiei. Enfim, viva o chacrinha. No mundo nada se cria, tudo se copia. Eu copiei tudo lá, estou trazendo para cá. Agora, pense bem, na hora que vocês, uma boa parte de vocês, fizeram os cursos mais avançados, com toda a experiência das vidas anteriores lúcidas que vocês têm, com retrocognição disso. Tem muita gente aí que tem uma vida retroativa, aquela fieira de vidas melhor que a minha, em outras áreas. É que não tiveram oportunidade de ter os arquivos, de ler como eu li. Entendeu? Eu não, eu vi os estatutos, eu examinei a situação, que é a inteligência evolutiva, esse negócio todo e tal. 214 anos eu não passei fazendo só meditação. Não tem isso. Está funcionando. O problema todo é esse. Agora veja, a hora que vocês pegarem isso, por isso que eu falo, a dispersidade é inevitável para vocês, não tem jeito. Mesmo vocês não querendo, vocês vão bater lá. Entendeu? Todo mundo é assim. Mas agora, para a turma aí, vocês já estão no ponto. Aquele que não está maduro já está de vez. Ninguém é verdolengo mais. Como é que faz? Os verdolengos são esses que às vezes vêm aqui, cai fora, depois vem como retomador de tarefa. Há um monte deles. Roda, bate a cabeça lá fora, torna a voltar. Agora, a culpa não é minha e eu não sou responsável por nada disso. O problema é de cada um, o processo está aí e a coisa é geral. Então, por aí vocês vão me colocar na minha real insignificância. Vê se me entendem. Paulo, só complementando ali a parte da orismologia, é isso que garante a contiguidade, né? Que você vai registrando e vai mantendo a contiguidade da coisa. Por que eu falo tanto em registro, Djalma? Por que eu falo tanto em laptop? Por que eu explico que computador é a extensão da sua memória, assim como o carro é a extensão das suas pernas? Tá certo. Vamos entender isso. O negócio todo é levar por aí. Agora, a computação, isso é uma bênção, veio ajudar, expandir a nossa memória, fixar, fazer a retenção daquilo que a gente precisa. Gente, presta atenção. Um dos maiores problemas que nós todos temos é a memória. Por quê? A hora que a gente entra no funil do renascimento, vai tudo para o espaço. Todo mundo vira epilético. O que é a vida humana? É a epilepsia. Você entra numa crise. Eu já falava isso nos meus estudos lá no processo. Foi por isso que eu fui estudar as consciências que tinham dessomado na epilepsia, em crise epilética. Entende? Entender. Olha só, na tecnologia, você fala a tautocronia de técnicas similares. Essa sincronia de técnicas similares. Dá para você falar um pouquinho disso? É o caminho da história. Tudo está aí. Esse é o resumo de tudo. Você pegou onde dói. Agora está tudo aí. O processo todo é esse. Agora, gente, circularidade contígua. Vocês nunca leram isso em parte nenhuma.
eu garanto. Alguém leu? Ninguém leu. Agora, vocês vão perguntar para mim, mas Waldo, como é que você traz todo dia uma ideia nova? Onde é que você escarafunchou isso? Você ciscou igual galinha? Você deve ter um galinheiro para ciscar tanta coisa. Não tem nada. Processo tudo, extrafisicamente, vocês todos estudaram isso. Então, veja, eu sou o cara que estou regendo a orquestra. Mas quem toca os instrumentos e sustenta a orquestra são vocês. Então eu chego aqui e começo a falar, né? Circularidade contínua, circularidade. Aí começa a mexer com você. Vocês começam a ter retrocognição, lembra de uma coisa. E assim são esses temas. A maior prova que tem disso aqui, ó, é ela. A Kátia é isso. Que ela escuta a coisa, ela vai pegando, e a pouco ela pega o resto. E ela estende tudo aquilo que ela observou. Nós músicos somos meio lerdinhos, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vocês não tiveram a chance de ter uma, vamos dizer assim, incentivo ou estímulo mnemônico como eu tive. Da agora para frente vocês vão ter. Vocês vão ter. E o negócio, vocês vão fazer exumação de tudo quanto é conhecimento que está aí sepultado, que vocês julgaram fora. É muito. Todo mundo aqui, ó, está entendendo? É uma enciclopédia desperdiçada. Ela está fechada. As páginas estão grudadas da enciclopédia. Vocês vão abrir isso tudo com o tempo. Professor. No crescendo, seria ali a TENEPS ou FIEX? Seria um crescendo? Da circularidade contínua? Isso eu já falei, todo mundo sabe. Já tem isso escrito em verbete aí. Como é que chama lá? É o binômio interassistencial, TENEPS ou FIEX. Esse é binômio interassistencial. Isso eu entendi, mas eu digo assim, a circularidade contígua, aqui nesse verbete, seria interessante ali na crescendologia ter a TENEPS, porque é uma circularidade contígua. Sim, mas que eu não coloco isso, porque eu já tenho muitos outros verbetes. Foi por causa disso, é processo de, está economizando a repetição. Agora, a chefa lá estuda. Tem muita coisa que eu já falo mais adequadamente no outro tema, entendeu? Com outra ideia, que é outro verbete. Existe uma série delas. Professor Waldo, bem, a minha pergunta é no mesmo item, crescendologia, o crescendo autopercepção e autoparapercepção. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o início dessa questão da autopercepção, porque muitas vezes a gente está com esforço para o desenvolvimento do parapsiquismo, mas há um gap da autopercepção inicial do holossoma. Exemplo que você está falando, né? Vamos ler tudo. Exemplologia que você quer? Não, eu queria que o senhor falasse de exemplos desse crescendo da autopercepção. O crescendo da auto... Vamos só ver aqui. Crescendo da autopercepção, autoparapercepção. A autopercepção é o médico que começou a estudar anatomia, depois estudou fisiologia, depois ele chegou à conclusão que tem a patologia, aí ele foi estudar a terapêutica. Com isso, ele estudou a constituição do corpo dele, do corpo do paciente, etc. Tal. Então, as percepções do corpo dele, ele começou a ver. Não, o meu olho faz isso. Aqui tem uma verdadeira câmara fotográfica, o processo da oftalmologia. Aí ele vai ver o resto. E viu tudo. Isso são as percepções do corpo dele. Percepções orgânicas, somáticas. Aí eu viro para ele e falo assim, isso tudo é besteira. Você tem um terceiro olho aqui no meio, chama front chakra. Você tem que usar isso aí para você ver como é que é, e a situação é diferente. Você vai ter clarividência viajoura, aí entra parapercepção, olha o crescendo. Entendeu ou não? O médico oftalmologista, ele estudou tudo sobre os dois olhos, mas ele não estudou o terceiro olho, ele não estudou o front chakra, que está ali perto. Quando ele estuda, ele vai ter outra visão. Eu estudei um monte de coisa de oftalmologia sem querer ser especialista. Por quê? Porque eu queria estudar a clarividência. Professor, então, para a gente ter um aumento desse estudo da autopercepção, seria anatomia e fisiologia? A primeira coisa, você tem que ver quais são as percepções. Olha lá,
Olha lá, onde é que está? 20 mega atributos propulsores da evolução. Pega aquilo ali e estuda. Você vai ver quais são as percepções básicas do processo. São os atributos mentais seus. Por exemplo, aqui ó, na atributologia, esse aqui, por exemplo, atributologia, faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto a cuidar dos desempenhos evolutivos pessoais. Isso que é? Atributos. São os atributos do mental soma. Percepção é isso. Quais são as percepções básicas do seu corpo? Tem 5 sentidos básicos. O olho é o que você usa mais. Veja bem, por isso que eu estou falando dos olhos, tá certo? Mas na verdade nós temos muito mais sentido do que 5. Esses são os básicos. Mas agora, e as parapercepções? São os parasentidos, os paratributos. Entendeu não? Esse é o caminho. Eu quero te dizer que hoje você está atrasado há 2 minutos. Geralmente você fala 2:14. Hoje você começou a falar 2:16. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 14 votos online, 12 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 75 assinaturas no livro de presença e 12 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter um recado, Milena, da PEX. Os verbetes para votação. Ajuizamento pessoal. Comunicação modular, cosmopensenização, linha de abertura, macroconsciencialidade, mega-tarefa final, palco existencial, parasitismo, personalidade complexa, pertinência evolutiva, polaridade extrema, público-alvo conscienciológico, realização humana. Pessoal, só para lembrar que para quem tem interesse em aprofundar os conhecimentos da programação existencial, vai acontecer no próximo mês o curso Proexologia. As datas é 16, 17, 23 e 24 de maio. São 2 finais de semana em que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar na especialidade. Lembrando que esse curso é predominantemente prático, são debates, a gente utiliza a enciclopédia da Conscienciologia para estudar essa especialidade, técnicas energéticas, utilização de biografias como estudo de caso de programação existencial. Então, quem quiser mais informações, eu vou estar também por aqui e vocês podem entrar também em contato com a recepção do CAEC. Obrigada.
O verbete para amanhã é cosmopensenização com 13 votos. Obrigado, boa tarde.